Hoje, a gente vai mergulhar em uma das histórias mais intensas que existem, sabe? Um momento de angústia e decisão que mudou tudo. Vamos dar uma olhada de perto na luta no Jardim do Getsemane e tentar entender o que ela diz sobre sacrifício e sobre força. A história já começa com essa frase, que é de um peso esmagador. Isso aqui não é uma tristeza qualquer, sabe? É uma angústia que a pessoa sente que pode, literalmente, matá-la. Essas palavras já colocam a gente bem no meio do furacão emocional que está prestes a acontecer. Então, é aqui que a nossa análise começa, na escuridão do Jardim do Getsemane. É nesse lugar que o peso do mundo inteiro parece desabar nos ombros de uma única pessoa, dando início a uma batalha, assim, de proporções cósmicas. Olha só esse contraste. É uma transformação total. Antes, ele andava na luz, era um intercessor forte e firme. Agora ele carrega a culpa da humanidade. É tratado como um criminoso e se sente totalmente frágil, sabe? Como uma vara fina se dobrando numa tempestade. Essa mudança toda, essa é a raiz da agonia dele. A primeira coisa que ele faz é se afastar um pouco. Ele deixa a maior parte do pessoal para trás, criando um círculo um pouco mais fechado, mais íntimo. Mas mesmo assim, ele ainda pede o apoio deles em oração. É o começo da preparação para o que vem pela frente. E mesmo com seus 3 amigos mais próximos ali, ele ainda cria uma barreira. Ele quer a companhia deles, claro, busca essa conexão humana, mas ao mesmo tempo ele quer proteger os amigos da dimensão real do sofrimento que ele está passando. É um retrato bem forte da solidão, mesmo no meio de gente querida. E agora a gente entra no olho do furacão. Essa parte foca na famosa oração sobre o cálice e na batalha espiritual intensa que veio logo depois. A tentação que surge aqui ataca o ponto central da missão dele, né? Não é só sobre a dor física, é sobre a ameaça de se separar espiritualmente de Deus, para sempre. A tentação ainda joga na cara dele que ele vai ser traído, abandonado e, no fim, pergunta: para que tudo isso? O que se ganha com esse sacrifício todo? É um ataque psicológico e espiritual devastador. E aí vem a primeira parte da oração, que é um pedido muito, muito humano. É o desejo de fugir de um sofrimento que a gente nem consegue imaginar. Esse cálice, nesse contexto, é basicamente o destino dele, né? Um destino cheio de dor e separação. Mas logo em seguida vem a virada, a submissão. Apesar do desejo humano de escapar, a vontade divina vem primeiro. Essa luta interna entre o eu quero e o tu queres é o coração de todo esse conflito. A gente podia pensar que, depois de decidir se submeter, a luta acabaria, né? Mas não. Na verdade, ela só fica mais profunda. Agora a gente vai ver como a solidão e a agonia chegam num nível ainda mais extremo. No meio dessa angústia toda, quase sobre-humana, surge um desejo bem humano. Procurar conforto, sabe? Simpatia. A simples presença de amigos para ajudar a encontrar força. E o que ele encontra? Silêncio, abandono. Eles estavam dormindo. A imagem é muito poderosa. Justo no momento de maior necessidade, o apoio humano que ele procurava simplesmente não estava lá. A agonia aumenta tanto que começa a se manifestar no corpo. Essa condição existe, se chama hematidrose. O estresse é tão extremo que os vasinhos de sangue perto das glândulas de suor se rompem. O suor sai misturado com o sangue. É uma imagem brutal do nível de angústia que ele estava sentindo. A segunda oração tem uma mudança pequena, mas crucial. Não é mais se for possível. Agora é uma aceitação de que talvez não seja possível mesmo. É uma rendição ainda mais profunda. Uma decisão que vai se tornando mais forte no meio de toda essa dor. E, de novo, a busca por apoio humano dá em nada. O ciclo se repete. A solidão é total. E mesmo quando eles acordam, os amigos não sabem o que dizer. Não conseguem entender o que está acontecendo. E isso tudo leva a gente para o clímax da luta interna. É aqui, nesse ponto, que a balança finalmente vira de vez e uma decisão final, sem volta, é tomada. A seriedade do momento é gigante. A escolha era real. Ele podia sim ter voltado atrás naquele instante. Segundo a narrativa, o destino do mundo todo estava literalmente em jogo, dependendo só da decisão dele. Então, no ponto mais baixo de todo o sofrimento, acontece uma intervenção divina. Mas olha que interessante. O anjo não veio para tirar o sofrimento dele, nem para impedir o que ia acontecer. O anjo veio para dar força para ele aguentar.
A mensagem do anjo muda tudo. Primeiro, ele reforça o amor do pai. Segundo, ele muda a perspectiva. Não é sobre sofrimento, é sobre a vitória final contra o mal. E terceiro, ele mostra o resultado de tudo aquilo, a salvação de muita gente. O foco sai da agonia do agora e vai para o propósito lá na frente. E o efeito disso é transformador. A dor e a angústia continuam lá, mas o desespero vai embora. No lugar entra uma paz, uma calma, uma determinação. A luta interna tinha acabado. Com a paz por dentro resolvida, a tempestade de fora começa a se formar. O ritmo da história muda. A gente sai da luta interna e vai para o confronto físico, para a traição que estava prestes a acontecer. E aí, os eventos se atropelam. Ele diz, sou eu, e uma luz divina faz a multidão inteira recuar e cair no chão. E no meio disso tudo, o ato de traição de Judas com um beijo, a reação violenta de Pedro com a espada e, por fim, um ato de cura, mesmo no meio da sua própria prisão. É uma cena de puro caos e contrastes. E quando ele decide não resistir, o último pingo de apoio humano vai embora. Os amigos mais próximos, confusos, com medo, fogem. A solidão que antes era espiritual, agora se torna física. Ele está, literalmente, sozinho. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. A história fala que ele poderia ter chamado exércitos de anjos, mas escolheu se render para uma multidão. Isso força a gente a questionar o que a gente pensa que é poder. Em que momento o ato de não lutar, de se render por um propósito maior, se torna a maior demonstração de força que existe?